receber você no Cássio Cortes Show, grande piloto aí. Acho que você e o César Ramos foram dois gaúchos aí que desbravaram um caminho que durante muito tempo foi difícil, né? Era quase impensável aí pilotos gaúchos terem sucesso na Stock Car. Você foi um desses pioneiros. Agora está correndo no Endurance, está correndo também na Stock Car, mas eu te chamei aqui para a gente começar esse papo, porque você está com um trabalho muito legal e eu estou bastante fã aí, bastante assíduo do seu trabalho como coach de piloto, né? Que é uma coisa que, não sei até se foi uma inspiração para você, eu assistia muito o canal, assisto ainda, né? O canal do Scott Mansell lá fora, que não tem parentesco nenhum com o Nigel Mansell, mas é o cara que faz esse tipo de vídeo, de dicas aí para pilotos, e não tinha ninguém fazendo isso em alto nível no Brasil, pelo menos não que eu soubesse, um piloto aí de ponta fazendo isso. Então conta para nós como é que começou essa ideia aí desse projeto e em que pé tá, como é que as pessoas fazem para te assistir. Pô, que legal, que bom que tu tá gostando. É um trabalho que no começo eu tava fazendo assim, total despretensioso, assim, né, dando algumas dicas pro pessoal, mas começou a ter um retorno legal e eu acabei investindo bem mais tempo para realmente fazer um conteúdo que tenha fluidez, né? E eu gosto muito do canal do Scott Mansell, né? Foi um canal que eu olhei muitas dicas também, muito jeito de ensinar alguns pilotos, que o grande lance eu como piloto no início, não conseguia ensinar bem os pilotos. Eu chegava lá como piloto e dizia, tu tem que frear no 50, dobrar um movimento um pouco rápido no volante e entrar. E o cara fazia assim uma coisa muito diferente do que na minha cabeça ele ia fazer. Então eu comecei a entender que para eu ensinar os pilotos, eu precisava ter um passo a passo, ensinar o piloto progressivamente para ele não tomar nenhum susto. E daí eu comecei a ver que, eu tenho um jeito até um pouco diferente do dele, assim, né? Ele tem as ideias dele, eu tentei, às vezes, simplificar alguma coisa que eu aplico aqui com os meus pilotos, né? Que eu trabalho como coach e funciona. Então, foi mais ou menos daí que surgiu essa ideia. Você tocou num ponto muito interessante, né? No futebol se fala muito isso, no automobilismo essa figura do coach é relativamente recente, né? Mas muitas vezes o cara que é muito bom como atleta, ele vai ter às vezes até um pouco mais de dificuldade de ensinar, porque certas coisas que para ele são muito naturais, para a pessoa que é realmente iniciante, não vai ser tão orgânico assim, né? Então, eu acho muito legal, tanto você quanto o Scott Mansell fazem essa desconstrução, assim, né? De como fazer a freada, como fazer a aproximação, tangência em cada tipo de curva e tudo mais. Eu queria até entender contigo, assim, aliás, antes deixa eu fazer uma pausa aqui, ó, tô me hidratando de forma diferente, em homenagem a essa integração Galdéria aqui. Agora eu vi. Quais são os tipos assim de dúvida que você sente que o tipo de piloto que você é coach sente mais dificuldade? Assim? Onde é que está o principal pedido de ajuda da galera, chamamos assim? Boa. E agora eu vou falar uma coisa que me chama a atenção. Assim. Normalmente, onde está o pedido de ajuda do piloto não é onde ele precisa de ajuda. Muitas vezes o cara pensa assim, tem uma dificuldade de acelerar na saída da curva. Só que o problema dele muitas vezes está lá no início. Então, esse nosso entendimento, ele não é tão simples assim. Sempre que eu falo de freada, todo mundo gosta muito. Eu acho super importante para mim, frear é o primeiro passo para uma boa curva. Mas algumas vezes a gente foca na freada, mas o piloto não sabe carregar a velocidade para dentro da curva. Ele não consegue entender que o carro dele ainda tem muito grip por vir. Ele pode andar um pouco mais no limite. Se tu perguntar para ele, e o carro sai de alguma coisa? Ele vai dizer, não sai de nada. E daí eu digo para ele, eu tenho uma notícia para te dar. Carro de corrida tem que sair de alguma coisa, senão Sim. Não está no limite. O Mário Andretti fala isso, né? Se você se tudo está sob controle, você não está indo rápido o suficiente. Exato. Então, eu teve um piloto que eu trabalhei traçado com ele, eu trabalhei freada com ele, e ele fazia essas coisas, olha, muito bem. A freada e o traçado dele ficaram boas depois de 6 corridas que eu estava trabalhando com ele, e eram coisas que ele me falava, tá difícil aqui. E eu, inclusive, pensava que ia resolver ele quando ajustasse o traçado e a freada dele.
e ele continuava tomando lá 3, 4 segundos do tempo, mesmo freando bem, mesmo no traçado. E para mim aquilo foi uma surpresa, assim, né? Eu fiquei tipo, bah, eu pensei que eu já teria ajudado mais ele. E daí isso me fez dar um alerta que eu precisava ter mais padrão, talvez, no meu ensino. E quando eu comecei a trabalhar essa coisa de carregar velocidade para dentro da curva, de dobrar o volante, deixar o carro um pouco mais dianteiro, para quem já é mais acostumado a falar de setup, deixa o carro saindo um pouco mais de frente, dobra o volante e sente que essa frente na entrada da curva está quase arrastando. Eu quero que tu chegue aqui reclamando que o carro está dianteiro. Ele sempre falava que o carro estava traseiro. A dinâmica, né, que a gente fala. Exato. E daí, quando ele fez isso, de uma saída para outra, foi como um estalo, assim. Ele baixou 1,5 segundos e o tempo ficou 1,5 segundos mais baixo, assim, de uma saída para outra, quando ele entendeu e fez esse teste. Eu disse, cara, eu quero que tu chegue no meio da curva e agrida o volante, eu quero que tu sinta que não tem mais grip, se tu dobrar mais, só tá arrastando. Claro que, já adiantando para quem vai me ouvir aqui, vai dizer, pô, fiz isso e deu errado. Lembra que se tu tá super dobrado, por exemplo, no meio de uma curva, quando tu vai acelerar de novo com o volante bem dobrado, principalmente num carro tração traseira, dos vários que tu anda aí também, tu sabe que uma hora a frente vai grudar. E quando ela grudar, normalmente a traseira vai aparecer. Então, depois que tu fez o teste, depois que tu agrediu o volante, tu precisa desvirar rápido para estar mais em linha reta possível ali para poder reacelerar sem tomar susto. Então, quando o cara vai entendendo esses segredinhos, essas coisas poucas assim, o tempo começa a aparecer e, nossa, para mim que é o meu trabalho, né? É muito legal ver na pista funcionar. É quase tão gratificante quanto você baixar o tempo, né? Você vê que o que você está ensinando está sendo aplicado. Você acha que existe assim um ponto específico de teimosia da galera? Eu acho que hoje em dia com as câmeras on-board facilita muito, né? Porque a pessoa pode dizer, não, mas eu estou fazendo, aí você analisa o on-board depois e você tem provas se a pessoa está fazendo ou não. Mas, aliás, a on-board e a telemetria também acho que deve ser outra ferramenta que te ajuda demais, né? Mas existe assim um ponto em que, porque no fim das contas você tem ali um cliente que está te pagando, né? E o cara, às vezes o cliente sempre tem razão, né? Existe um ponto específico assim que a galera costuma ficar mais travada, ser um pouco mais teimosa? Sempre tem. Acaba que muitas vezes muda de piloto para piloto. Eu tenho um piloto, por exemplo, que quando ele dobra o volante, ele dobra, solta uma mão do volante, pega lá embaixo do volante e dá mais uma dobrada, assim, como se ele começasse a soltar o volante e ir dobrando, assim, né? Até ficar super dobrado. E eu disse para ele, cara, tuas mãos elas não podem soltar desse jeito, não pode ficar soltando o volante, pegando ele. Sempre tem que ficar naquela posição lá do, chama 9-15. E daí, quando ele tenta fazer isso, ele não consegue virar rápido. Então, é um estilo que ele levou por mais de 10 anos e que agora não tem mais como tirar dele, sabe? Então, tem algumas coisas assim que, às vezes, o piloto tem alguma teima, mas a gente tem que ter um cuidado para não tentar arrumar uma coisa que é um vício tão grande que ele começa a virar pior. Sim. Daí, tipo, eu digo para ele, arruma o volante, pega bem o volante. E o tempo não aparece. Daqui a pouco eu vejo no onboard ele virando o volante do jeito dele e aparece. Sim. Melhora um pouco o tempo. Mas algumas coisas até dá para deixar passar, que é o estilo, vamos dizer assim, né? Apesar desse ser um estilo que não é tão eficiente. Agora tem outras que daí eu não posso deixar passar, que muitas vezes o pessoal bota a culpa no estilo, né? Ah, não, meu jeito é esse, eu gosto de dobrar o volante assim, porque eu sinto, cara, eu digo, se tu tratar o volante dessa forma, se tu tratar o carro com agressividade, vai voltar a agressividade também, né? Transferência de peso e tudo mais. Então eu tento ficar nesse meio do caminho, porque de fato, que tu falou, ele é um cliente, não só um cliente, ele é mais um piloto. E se tu pega um piloto e começa a dizer que tudo que ele está fazendo está errado, às vezes a cabeça do piloto também começa a atrapalhar ele
E eu perdi o piloto que eu estava tendo ali no final de semana que estava virando bem, porque eu comecei a apontar muitos erros, né? Então, Sim. tem que ter um cuidado grande com isso. Você falou uma coisa muito... eu acho o automobilismo muito fascinante, porque ele é um esporte que tem muitas variáveis, mas, assim, na questão do piloto, no fim das contas, eu não sei se você vai concordar com essa minha generalização, mas o trabalho de uma equipe, de um coach, de um piloto ao longo de um final de semana é a construção de confiança, né? Você precisa, quanto mais confiança o piloto for tendo, mais rápido ele tende a ser. E aí tem coisas que às vezes é o que você está falando, puxa, o cara está mexendo a mão de um jeito que não é um jeito academicamente correto, mas se isso dá mais confiança para ele, é melhor manter, né? E a gente vê muito, um exemplo agora que talvez clássico aí dos últimos meses seja o Vettel na Fórmula 1, né? Você vê que o espiral de confiança dele se perdeu e isso está afetando ele demais, né? Muito, 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 com certeza. Isso, tem um piloto que eu falei com ele bastante tempo e peguei informações dele, assim, ele foi um case para mim, que ele melhorou muito ao longo do tempo, assim, quando a gente estava trabalhando, e ele me disse exatamente isso que tu falou. Eu falei, o que mais melhorou? Ele disse, a confiança e o meu foco. O foco eu ajudei ele, porque ele muitas vezes estava na pista trabalhando. Então ele estava lá atendendo o telefone, desligava o telefone e entrava no carro de corrida. Eu nem tinha tempo de falar às vezes com ele. Eu disse para ele, cara, tenta largar isso. E daí quando ele começou a largar o telefone, dar um pouco mais de foco para a guiada dele, ele já começou a ter mais confiança e essas duas coisas juntas melhoraram muito. Mas em compensação, eu tive um outro piloto que estava guiando super bem, melhorando os tempos dele, assim, ainda faltava bastante, mas estava melhorando muito. E deu uma traseirada no Laranjinha, lá em Interlagos. Cara, deu aquela traseirada, acabou o homem, sabe? Acabou a cueca e acabou o homem. Ele voltou, tipo, tudo que ele estava fazendo antes, e aí que eu comecei a perceber que existe alguns pilares, né? Dentro um bom piloto precisa ter alguns pilares. Eu identifiquei 6 ao longo do tempo, né? E o número 1 para mim, ter o controle da situação, assumir o controle. E não só na questão de tu saber corrigir uma traseirada, mas tu saber se tu começa a ficar sem freio, o que tu faz, se tu começa a ter uma situação diferente do normal, tu consegue agir com tranquilidade ali com ela. Se tu dá um rodão, como é que tu faz para não bater? Sim. Mas a principal é tu ter esse controle de estar de lado. E quando tu começa a ter o controle, isso tem técnica, né? Tu consegue dar dicas para o piloto conseguir ficar de lado melhor, enfim. E quando ele tem essa confiança, aí ele consegue buscar o limite sem tomar susto. A coisa começa a fluir de uma maneira bem melhor. Então, a confiança, não só a confiança na cabeça, né, essa autoconfiança, mas também no que tu tem realmente a técnica ali para, se precisar, saber usar. E no fim, a hora de voo, né, faz muita diferença, né? Algumas coisas que eu ainda não estou no nível de performance que eu gostaria de estar na minha chegada na Copa HB20 esse ano, mas eu estava vendo a minha onboard agora de Goiânia, por exemplo, na última corrida, né? Foram 4 corridas no final de semana. Eu tomo um toque na largada, quando eu já estou apontando ali na entrada do miolo, e o carro vai rodar, né? E na minha onboard lateral, a minha reação é tão violenta no volante para trazer, que é uma coisa assim que se eu tivesse consciente, eu provavelmente não teria virado tanto, sabe? Mas você vê que no onboard são coisas que vão ficando inatas, né, ao longo do tempo. Eu estou aproveitando aqui uma clínica de graça com você para nossa audiência, para mim. Então, enumera aí quais são as outras 5 que você acha desses 6 pilares aí. O primeiro é ter o controle de andar de lado. Foi em resumo. Não só o controle de andar de lado, mas assumir o controle de maneira geral. Desde ficar sem freio até entender que tipo de vibração é a vibração que tu tem que parar no box, entender como não ficar sem freio, se tu para lá depois num track day, por exemplo, isso tu já deve ter visto muitas vezes, os caras param acelerando, ficam com o carro parado, sem refrigerar o freio, sai para a pista e bate, porque o freio esquentou parado e o piloto não sabia que ele deveria pegar mais leve no começo. Esse controle, então, de forma geral.
A segunda, para mim, é desenvolver as tuas técnicas, que daí a gente está falando desde a freada até encaixar bem a velocidade mínima, até técnica de carregar a velocidade para dentro da curva. Eu, por exemplo, comecei a entender que, nossa, se eu faço isso, se eu dou essas dicas aqui para o cara, ajuda ele. Daí eu fui colocando passo a passo lá. Tem 8 passos para tu carregar a velocidade, porque é isso que eu fui tentando ajustar. E técnica de acelerador. Em resumo, o acelerador é um bom indicativo, né, se tu está fazendo bem a entrada de uma curva. Normalmente tu vê a galera entrando na curva e daí para acelerar começa. Bah, 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 famoso telégrafo. Se tu tá telegrafando, com certeza a entrada não tá muito legal. Tu provavelmente tá dando a tua velocidade mínima muito cedo e daí tem muita curva ainda para tu começar a acelerar. E claro que tô falando assim só de maneira geral. O terceiro, para mim, é a análise. Tu acabou de falar que tu estava olhando a tua onboard e, para mim, isso é fundamental. Tu tem que saber te analisar, porque o que tu fala que tu está fazendo, tu mesmo disse, né? Muitas vezes não é o que o piloto realmente está fazendo ali. Então, a análise tanto da onboard, lembrando que pilotos que estão longe do tempo, foca na onboard, não foca na telemetria. Pilotos que estão pertinho do tempo e falta pouco, daí sim, vai para a telemetria que te ajuda mais até às vezes que a onboard. Mas, quando tu entendeu que tem 2 décimos lá de telemetria, vai para o onboard e vê por que aconteceu. Cara, mas é muito bom ouvir isso de você, porque isso é um princípio meu de muito tempo também. Quando o pessoal, você não vai ver a metria, cara, estou tomando tanto, não é o momento da metria ainda. Eu acho que a metria é mais no detalhe. E quando você está tomando muito e vai para a metria, também amarrando o que você estava falando antes, no meu caso, pelo menos, né, na minha experiência, porque no fim, cara, freada, cara, tem que frear no 50, tem que frear no 50, você vai frear no 50 e vai dar um jeito, e a questão de, os caras estão dando pé ali quando você segue alguém, também não é tão difícil assim, traçar, depois um pouco de treino de estudo você pega. Normalmente, quando ainda falta e você vai olhar onde você está tomando dos ponteiros, nas categorias aqui que eu corri mais no Brasil, que é a Sprint Race e a Copa HB20, a gente tem a metria disponível sempre em relação ao primeiro, né? Normalmente é a mínima. É exatamente o que você estava falando. O ponto mais difícil de você refinar e chegar no fim é a velocidade mínima nas curvas. Você está freando no mesmo lugar, mas você não está conseguindo carregar no apex do mesmo jeito que o ponteiro está conseguindo. Exato. E tu falou perfeito, porque o traçado, para mim, eu concordo contigo, é uma das técnicas. E para mim é a única que tu consegue copiar. Traçado, Ctrl+C, Ctrl+V ali e pronto. Agora, as outras é muito mais difícil copiar, porque às vezes tu não tem o entendimento certo de alguma coisa, tu não consegue ver o cara fazendo lá, olhar o pé dele, a mão dele, exatamente o que está fazendo. A não ser que tu tenha um onboard, daí começa a ajudar muito mais. E eu vejo muita gente, completando o que tu falou, que olha a telemetria e deixa a telemetria como algo, uma verdade absoluta. Então, assim, tu tá freando no mesmo lugar, mas tu tá fazendo isso aqui. Quando tu vai ver no onboard, tu entendeu que o cara às vezes puxou muito mais cedo para dentro da curva. Sim. E na telemetria não tinha ficado claro que ele tinha puxado muito mais cedo. Então, eu sempre acho importante juntar a telemetria com onboard. Daí a coisa fica bonita de se ver. Mas vamos lá, seguindo os pilares. Seguindo, quarto, a gente vai falar em comunicação. Para mim, a comunicação é um problema de muitos pilotos que eu tenho como coach, né? Vamos dizer assim, o piloto chega no box e ele fala, o carro está traseiro. Essa informação, ok, mas daí ele chega para dar uma informação mais completa. Ele diz, o carro está traseiro, mas daí eu dobro e é dianteiro e meio que sai nas 4. Essa informação, para mim, para a equipe, para todo mundo, já não serviu para nada. Porque saiu nas 4, dianteiro, traseiro, o que é o que está acontecendo? Então, eu aconselho muito o piloto filtrar algumas informações, deixar ou dianteiro ou traseiro o carro, não tentar explicar tudo numa vez só, e ele falar em qual ponto da curva que está acontecendo. Eu divido a curva em 4, freada, entrada, meio e saída. Então ele vai dizer, cara, tá traseiro na entrada. Daí a equipe consegue realmente aproveitar
essa informação. Então, a comunicação como um todo aí, eu acho super importante. O quinto, para mim, é tu conseguir ter uma vantagem competitiva, né? Isso é muito da experiência, né? Aquele pulinho do gato, aquela que aquela que o Vettel largou, passou o Leclerc e não devolveu a posição, sabe? Algumas coisas assim que, claro que eu sempre gosto de trabalhar dentro do máximo de lealdade possível, né? Isso eu, inclusive... Cancelou seu vídeo aí. Espera aí, voltou. Eu sempre cobro muita lealdade dos meus pilotos, isso eu acho que é uma questão fundamental, saber respeitar espaço e tudo mais. Tu pode ser agressivo sendo leal, mas essa parte de competitividade a gente pode falar tanto em mentalizações, tanto em ultrapassagens, defesa de posição, se posicionar bem na pista, algumas coisas que realmente vão te ajudar a ter aquele algo a mais ali, que eu divido, enfim, em vários itens, mas resumi aqui para vocês. A autobiografia do McDonough se chama The Unfair Advantage, a vantagem desleal, ou injusta. Mas injusta é ser ilegal. E eles contam vários casos clássicos ali, e um que para mim é o que exemplifica é que eles corriam de Fórmula 5000, né, que foi uma categoria nos anos 70, ali, que era quase tão rápida quanto a Fórmula 1, categoria muito forte nos Estados Unidos, e foi proibido o reabastecimento sob pressão, por questão de segurança, né, senão dava vazamento, o risco de incêndio era muito grande. Na etapa seguinte, a Penske apareceu com uma torre de abastecimento de 15 metros de altura. Então, não tinha nenhum dispositivo de pressão, mas a gravidade fazia com que o abastecimento... Então, é um ótimo exemplo de vantagem desleal, né? Ninguém mais pensou, mas está dentro da regra. Isso aí. E daí tu vai dizer o quê? Tu vai dizer que o cara tá fora? Pô, é questão aí da engenharia, a corrida da equipe como um todo ali, né? Funcionando e a gente vendo acontecer. Então, realmente essa parte aí tem muito o que falar, assim, né? O sexto é a questão de setup. E setup é o entendimento geral do que vai acontecer com o carro. Se tu levantar 5 milímetros da altura traseira do teu carro, tu sabe qual que é a reação esperada. Se tu amolecer a dianteira, sabe o que tem de acontecer. Isso a gente precisa ter uma noção. A gente não precisa dar o exato setup para a equipe. Isso eu aprendi muito na Stock Car, né? No começo eu ficava dando pitaco, né? Pitaqueiro. Vamos botar 2 décimos de cambagem aqui, vamos fechar um pouquinho essa traseira, que vai funcionar. E daí chega uma hora que o engenheiro começa, às vezes, a te ouvir demais e ele para, às vezes, de fazer o trabalho de engenheiro dele, porque começa a ir na tua pilha. Então, eu sempre tento dar a reação e algumas vezes eu digo, a sensação é que se desse asa, talvez iria melhorar, mas faz o que tu achar aí. Então, isso eu fui mudando, então a gente não precisa ter a exata noção do que fazer, mas a gente precisa saber o caminho para ser seguido, saber explicar bem para a equipe de alguma maneira um pouco mais técnica. Isso é uma coisa legal que o Thiago Marques falava sempre para todo mundo na Sprint Race, né? O piloto, que aí é um nível menor do que Stock Car, né? No Stock Car o piloto já tem uma cancha que ele se arrisca a dar alguns pitacos aí. Mas na sprint, o Thiago sempre dizia, o piloto tem que dar o sintoma e não o diagnóstico. Então é isso aí. Na freada eu tô saindo muito de traseira. Não tem que dizer, tem que botar mais asa porque na freada tá... Não, de repente tem outras formas melhores de resolver, até porque cada mudança de setup é sempre um compromisso, né? Você vai estar melhorando uma coisa e fatalmente você vai acabar piorando em outra. Então, acho que piloto é piloto e engenheiro é engenheiro, né? Deixa que cada um no seu quadrado aí. Perfeito. Isso quando eu comecei a trabalhar, assim, deixar o cara trabalhar e realmente dar informação filtradinha, que a gente já falou da comunicação lá em cima, e boa para ele trabalhar, uma informação boa, a coisa começa a funcionar melhor, né? E isso aí é uma coisa bem, bem interessante, né? Então, o setup está lá, né? Tem que estar, não adianta.
uma outra coisa que eu vi, um outro cara que eu sou muito fã, o Gary Anderson, que foi engenheiro do Rubinho, diretor técnico, né, da Jordan e da Stuart. É um cara que o Rubinho tem altíssima ponta e ele tem o Rubinho em altíssima ponta. E hoje ele tem podcast, já está com mais de 70 anos aí, aposentado, mas é um cara que é um poço de sabedoria, né? E aí ele estava num debate aí, por que o Lance Stroll muitas vezes é rápido, mas acaba não amarrando um final de semana inteiro, né? Às vezes tem setores bons, mas na classificação não viu um tempo tão bom. E aí o Gary Anderson, ele citou uma passagem que ele disse que o Ayrton Senna deu como conselho para o Rubinho no começo da Fórmula 1, e é uma coisa que também, você vê como essas coisas, instintivamente eu sempre concordei com isso, que é o seguinte, ele fala, o problema do Stroll é que ele está tentando melhorar em tudo o tempo inteiro, e na verdade, você precisa, cara, se na curva 1, se você está tomando meio segundo, e na curva 1 você toma meio décimo, tá boa a sua curva 1, entendeu? Se no miolo você está tomando 3 décimos, foca só no miolo, vamos trabalhar o miolo. Não fica tentando fazer uma curva 1 cada vez melhor. Encontra ali o seu nível de conforto e aí sim, no miolo, você começa a criar variâncias, né? Porque para você precisa ter constantes, né? Para poder comparar. Se você está fazendo a cada vez uma volta, a cada vez uma curva 1 diferente, nesse exemplo, o efeito que o seu miolo está tendo, você não está conseguindo ter a leitura, né? Eu acho isso muito interessante. Eu normalmente também tento sempre focar, quando eu vejo metria, aí o cara, você pode frear 5 metros depois aqui, aí, não, esquece, me dá 2 coisas, eu vou sempre nessas 2 coisas. Tu falou perfeito, para mim isso aí é perfeito. Focar principalmente onde está o tempo, né? Eu vejo muito também isso aí, a galera às vezes focando onde tem meio décimo de diferença. E uma coisa que tu falou, eu vou complementar isso, quando a gente está analisando setup e quando a gente está dando voltas, quando a gente está tentando mudar uma técnica de pilotagem, é interessante que a gente deixe lá uns 10, 15% de margem na nossa pilotagem para que a gente consiga raciocinar um pouco. Porque muitas vezes, na estoque eu sinto isso, na estoque é uma pressão para virar, tem que sair do box e pau, virar todas as voltas, todo mundo é muito rápido, e daí às vezes tu acaba não prestando atenção nas coisas que estão acontecendo, porque tu tá tão no limite de tudo ali, que tu tá com o processador praticamente todo ali na questão da guiada. Então deixa um pouquinho desse processador ali da nossa cabeça para a gente analisar setup, para a gente aplicar uma técnica nova, vai melhorar agora no miolo, que nem tu falou. Não precisa na primeira volta agora ter que frear 20 metros mais dentro, tenta só soltar um pouquinho mais o freio, tenta fazer um pouco mais devagar, de repente, virou o mesmo tempo e eu tô fazendo mais de boa. Tranquilo, já é uma evolução. Agora na próxima volta vem e tenta um pouquinho mais, com referências para tu saber onde tu tá freando sempre. Isso é uma coisa que faz toda a diferença para o piloto conseguir evoluir, com certeza. Isso é uma grande marca do piloto de ponta, né? Quando a gente tenta explicar para pessoas mais leigas no automobilismo, eu falo, cara, uma das coisas, e eu na minha carreira tive um privilégio aí de poder ouvir rádio de Cacá Bueno, Daniel Serra, na Stock Car, na Red Bull, agora do Rubinho, no Acelerados, e fica muito nítido assim o quanto parece que eles estão usando 10 ou 15% da capacidade mental para efetivamente guiar o carro, e o resto está fazendo a leitura da corrida, quem está no pit stop, quem, sei lá, numa corrida que chove, quem botou que tipo de pneu, quando abre a janela e tal, quem está atrás, quem está na frente em relação ao campeonato, né? Era clássico isso, se dizia também do Schumacher, né? A quantidade de vezes que ele mexia no volante e tal, porque efetivamente o ato de guiar o carro, se você está ali mordendo o volante, né? Está muito sem conseguir olhar para fora, parece que aquela visão de cavalo de carroça ali, a coisa não está legal, né? É verdade. Eu me lembro o Kaká, uma vez ele me falou, ele estava numa corrida poupando combustível, eu estava conversando com ele depois da corrida, ele disse, cara, eu estava poupando combustível, mas eu dei um push, o botão de ultrapassagem da bota 100% de borboleta, aumenta o consumo, né? Então é um pouco contrário ao que ele fez. Ele disse, cara, eu dei um push, porque se eu ficasse enrolado atrás daquele cara, eu ia perder uns 3, 4 segundos de corrida. Então eu não poderia jamais ali poupar naquele momento ali. Eu poupo depois, sei lá, eu dou um jeito, mas naquele momento eu perderia uns 3 segundos e pouco lá, ele falou. E eu achei muito legal essa visão dele de
entender muito bem a corrida, porque ele sabia que ia perder tempo ficando atrás do cara e quanto seria o tempo que ele ia perder, né? Sei lá, 2, 3 voltas até organizar isso. Então é muito legal falar com esses caras. Outra que ele me falou também, que me deu um estalo, assim, a gente estava no motorhome na equipe BMW, que a gente corria, ele corria na GT3 e eu corria na GT4, e a gente estava conversando, ele disse, cara, tu vê, vai ficar mais quente agora de tarde e o carro tende a ser mais traseiro. Então, nem mexe no carro, porque ele já vai ficar como tu quer, que eu queria um carro um pouco mais traseirinho. Ele disse, não mexe em nada, vai ficar bom. E, de fato, foi lá e ficou bom. Daí, mais às vezes, né? Daí que realmente eu botei a temperatura ali como ingrediente de saber o que fazer. Então, realmente esses caras aí, eles já estão tão na frente que eles estão usando quase todo o processador ali para ter alguma vantagem em algum momento. Deixa eu advogar um pouco em causa própria aqui. Uma outra coisa que eu noto muito nesse meu mundo do automobilismo Pro-Am, né? Eu estou sempre com galera que tem o automobilismo nos grids aí das categorias que eu participo. Normalmente você tem ali um pelotãozinho de elite, de pessoas profissionais de alto nível, muito experientes. E aí você tem um pelotão do meio ali de muita gente que é entusiasta, que ama automobilismo, que muitas vezes tem muita experiência, mas que não vive disso, né? Digamos assim. Por isso que eu falo Pro-Am, né? O profissional, mas com um toque aí de amador no sentido de não viver disso. E eu noto, até no kart você nota muito isso, às vezes você vai correr de kart indoor, que é ou mesmo Pro 500, esse tipo de categoria, que é um kart que o limite dele é muito baixo, então é relativamente fácil você chegar no limite e se tornar rápido. Mas eu vejo isso muito, que existe uma barreira. Muita gente consegue chegar nesse nível rápido, né? Um nível ali, digamos, falando de sprint race, de Copa HB20, você está tomando 1 segundo da ponta, ou seja, você está bastante rápido para um nível amador, mas na hora da disputa parece que o nego vê tudo vermelho, vira touro contra touro, uma explosão de testosterona, adrenalina, parece que as pessoas param de raciocinar, eu vejo cada coisa. E assim, me parece que, óbvio, uma das maneiras de você resolver isso é com milhagem, a hora de voo não tem jeito, mas eu vejo muito cara jogando fora a sua corrida na segunda, terceira volta porque tentou fazer uma ultrapassagem absurda ou porque tomou uma e revida. Até tem isso, né? No automobilismo você tem que aprender a ser um pouco guardadas as devidas proporções, e vou usar essa expressão horrível, que hoje é muito politicamente incorreta, mas a expressão antiga que é claro o que significa. Você tem que ser um pouco mulher de malandro, às vezes, né? Puxa, se você tomou uma que você achou injusta, não adianta você ir lá na curva seguinte e dar de volta, que você só vai prejudicar mais ainda a sua corrida, né? Como é que faz para ter essa calma ali de conseguir ler o pelotão e não ficar tão vendo tudo vermelho, né? Em inglês tem essa expressão que é o red mist, a névoa vermelha na disputa. Como é que vem a calma? A gente diz que aperta o capacete, né? Quando o cara coloca, dá uma apertada e complica. Porque é o seguinte, eu acho que realmente isso acontece muito. A primeira coisa que a gente tem que começar a fazer nos treinos para passar para a corrida é conseguir andar mais relaxado. Isso é a primeira coisa. Porque se na corrida, nos treinos, tu já anda tenso, na corrida tu vai andar mais tenso ainda, o raciocínio vai por água abaixo. E tu acaba ficando mais cansado e todas as tuas tomadas de decisão ficam piores. Então isso para mim é a primeira coisa, tu conseguir relaxar e estar confortável ali na situação com o carro. Para mim a segunda é tu ter técnicas. Eu digo técnica principalmente de ultrapassagem. Eu vejo que a galera muitas vezes não sabe bem ultrapassar. Tenta contornar uma curva de alta lado a lado, uma curva que às vezes poderia tu ter freado um pouquinho mais dentro e ter resolvido aquilo na freada. Ou o cara vem e tenta atacar de muito longe, assim, em vez de ele preparar a saída da curva para depois sair embutido lá no cara, ele já tenta às vezes dar um ataque bem de longe, imaginando, não sei o que talvez às vezes o pessoal pensa, que o cara não vai fazer a curva. Claro que o cara vai dobrar e tu não vai conseguir fazer, porque tu tá com mais de 100% do teu grip ali comprometido. Então, daí a dica que eu dou, andar perto. Depois que tu tem a experiência, tu consegue andar coladinho, pertinho dos caras, se tu estiver perto, a batida, normalmente, ela é só uma raspadinha que todo mundo continua andando. Se tu estiver longe,
uma batida que às vezes seria só uma raspada, vira uma panca que os dois rodam, que dá problema. Aquela velha história, esse é o segredo. Se eu for te dar um soco, você prefere que eu esteja a 5 centímetros ou a 50, né? Melhor que esteja a 5. E é muito legal você falar isso. Eu vi no seu Instagram ali, justamente essa dica, né? E foi uma das primeiras dicas que o Rubinho nos deu no Acelerados, cara. E eu passei a fazer isso religiosamente e sempre estar o mais próximo possível, assim, no lado a lado, né? Por exemplo, Goiânia, que você tem no HB20, é um carro não tão rápido, a reta ali. Cara, se você está lado a lado, tem que estar retrovisor com retrovisor, porque aí é isso. Vamos esfregar um pouquinho ali, mas ninguém vai se prejudicar muito. Agora, uma outra que eu queria muito que você falasse aqui, que eu vi que fez uma grande polêmica no seu Instagram. Por que o ponta-taco não é mais necessário em 2020? Olha, correndo de carro clássico, por exemplo. A galera sempre fica em cima do ponta-taco. Eu vou dizer assim, eu usei raríssimas vezes na minha vida em carros muito específicos assim, mas o que eu penso é que se a gente conseguir ter um bom controle ali da embreagem, um bom tempo das marchas, a gente consegue soltar a embreagem de maneira progressiva para não dar um soco no carro, para ao mesmo tempo conseguir usar freio motor e fazer bem a curva. E daí no Mini freava tão dentro que não dava nem tempo de fazer ponta-taco. E numa das etapas eu convidei meu pai para andar junto comigo. E ele vinha e fazia um ponta-taco lindo, porque ele é da época do Chevette ali, né? Cheveteiro. Daí o que acontecia? Ele tomava em cada freada um caminhão que tu não tem ideia, assim, era tipo mais de meio segundo na freada, mas tu olhava o onboard dele, era a coisa mais linda de ouvir. Parecia um carro automático. Vendo o fim da reta lá, era lindo, né? Nossa, esse aí tá virando tempo. Só que quando vê o outro que vai lá e enfia as marchas de qualquer jeito, tava virando mais rápido. Claro que não é de qualquer jeito, né? Tem técnica também. Mas então, assim, para carros mais antigos lá, tração traseira, alguns carros específicos, a gente acaba que precisa usar porque às vezes o câmbio é um câmbio antigo, que não entra muito bem a marcha, ou às vezes tu coloca, se tu não solta muito devagar a embreagem, ele acaba às vezes bloqueando as rodas traseiras. Mas mesmo assim, esses carros, muitas vezes, as primeiras marchas, tu consegue colocar sem ponta-taco. Então, tipo, tá lá em sexta, quinta, daí tu vai baixar quarta, terceira, daí quando tu vai botar as marchas mais baixas, daí tu usa um pouquinho de ponta-taco. Às vezes já é um jeito de conseguir também ganhar um tempinho ali, porque é difícil, né? Eu tenho dificuldade. Tem gente, talvez, que tá nos escutando aqui que possa, num gráfico de freada lá, ter precisão absoluta mesmo fazendo um ponta-taco. Mas é difícil, a gente tende a dar uma osciladinha no pedal do freio e perde um pouco, às vezes, a... Espera aí. Agora eu estou passando de volta para o Wi-Fi aqui, travou de novo. Acho que voltou. Tá me ouvindo aí? Alô? 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 Oi? Agora sim. Eu tentei passar para o Wi-Fi e deu pau, foda-se. Vamos no 4G até o fim. Estava falando que nas marchas mais baixas vale a pena, né? Nas marchas mais baixas, em carros específicos, com certeza vale a pena. Mas, normalmente, nesses carros de marcas, tipo o HB20 que tu está correndo, eu não vejo tanta vantagem. Na verdade, eu não vejo vantagem nenhuma, praticamente, do cara que faz um bom ponta-taco do cara que não faz. Até porque eu, nos marcas, já ganhei 4 campeonatos gaúchos, corri uma corrida na HB20, consegui vencer a corrida e tudo sem usar ponta-taco. Então não é uma coisa assim determinante. É uma coisa que ficou muito... Porque é plástico bonito, né? Ali o trabalho da pedaleira e tal... Ficou muito associada a, nossa, o cara guia demais, olha ali, olha o Senna de mocassim com o NSX ali, que coisa incrível. Mas, em última análise, o ponta-taco, ele é um cancelamento do freio motor, né? E num carro moderno de tração dianteira, como o Mini, como o próprio HB20, que o câmbio já não é aquele câmbio dos anos 70, né?
o freio motor ele te ajuda na freada, né? Você consegue ter uma freada mais competente, mais rápida, usando o freio motor como um auxílio na freada. E o resumo da ópera é esse, né? Com certeza, sim. É uma outra coisa que nesses anos de acelerado a gente nota, né? Uma coisa é o ponta-taco, como ficou associado, porque é o que você falou em relação ao seu pai ali. Nesse caso específico, o ponta-taco era claramente mais lento, né? E a outra coisa que ficou associada é o lance de andar de lado, né? Nossa, se eu posto um vídeo ali, acho que ano passado, o lançamento da nova Série 3, eu fiquei uma hora só eu, sozinho, na pista do Velocitar, com a tração traseira, desliguei tudo, no autódromo, você vê de lado em todas as curvas, né? É uma coisa, é uma técnica realmente simples de você aprender. Óbvio que para você competir no drift em alto nível, eu falo sempre isso, né? As pessoas, porque no tempo do Senna, que os caras guiavam muito, o Senna em Mônaco tinha que fazer 80 trocas de marcha por volta e tal. Eu falo, cara, o automobilismo não é pilotar um carro, é pilotar um carro mais rápido que os outros 20, né? Então, no drift, você driftar sozinho um carro é fácil. Você ser, sei lá, um João Barion aí que ganha os campeonatos. O drift tem aquela coisa de você fazer de lado, não pode encostar no outro, fazer melhor do que os outros. Isso sim é muito difícil e exige muito treino e muita habilidade, né? Mas é engraçado como essas coisas relativamente simples de você fazer, né, para o público leigo ficaram muito associadas ao cara ser o deus do volante. E sabe uma coisa que tem um problema aí, na minha visão, que às vezes a gente vê um cara fazendo drift e ele tende muito a soltar o volante no meio do drift e deixar o carro, o volante meio que correr sozinho, ele pega de novo, atira para um lado, atira para o outro, mas ele tem uma técnica tão grande, um controle do carro, um conhecimento do carro dele, que ele consegue fazer isso. Agora, para os pilotos mais leigos, essas coisas, às vezes, de tu atirar o volante para o lado numa traseirada para fazer até um drift, por exemplo, não é uma coisa fácil. Eu prefiro muito mais tentar, mesmo que eu solte um braço, deixar uma mão sempre no volante para eu saber onde é que está o centro dele. Sim. Porque na hora que tu fica de lado, num tração dianteira ainda que tu sabe mais ainda, e dá o pé para conseguir buscar, chega uma hora que ele vai voltar para o outro lado. E se tu soltou o volante, tá às vezes tentando catar ele de novo nesse meio que ele tá voltando, fica muito difícil de tu segurar o pêndulo que vai voltar para o outro lado e tu vai sair rodando. Sim. Então, às vezes não adianta a gente ver os caras do drift e usar as mesmas técnicas para virar rápido numa pista. É completamente diferente, né, muitas vezes. Vitor, mudando agora de marcha para uma outra questão, falei no início o fato de você e o César Ramos são os dois pilotos gaúchos aí que conseguiram ter sucesso na Stock Car, mas sempre me chamou muito a atenção, cara, isso aí desde criança, né, que eu ia Tarumã, e aí vinha a Stock Car, e tava lá Paulão e Ingo, e nunca tinha um gaúcho, cara. Para mim é uma coisa meio misteriosa, assim, acho que você foi o primeiro piloto gaúcho a vencer uma corrida na Stock Car, né? Foi. Isso foi o quê? Faz 6, 7 anos? 2017. 2017, 3 anos. Então, assim, a Stock Car existe desde 79 e me chama muito a atenção porque se você pegar... São Paulo é claramente o epicentro do automobilismo no Brasil. Aí você tem, acho que o segundo centro é o Paraná e o terceiro centro é o Rio Grande do Sul, né? Em termos de quantidade de categorias, de pistas, tudo mais. E especificamente na comparação com o Paraná, né? Um estado que tem a mesma população, mais ou menos o mesmo tamanho da economia, até territorialmente parecido, é muito semelhante ao Paraná e Rio Grande do Sul. E, no entanto, a quantidade de pilotos paranaenses que fez grandes carreiras lá fora, que chegaram à Fórmula 1, a quantidade de pilotos paranaenses que estão sempre formando o grid da Stock Car, é um espanco em relação à quantidade de pilotos gaúchos. E eu não sei exatamente quais são as explicações. Não sei se você tem teorias a respeito. Por que é tão difícil para o piloto gaúcho se lançar para fora do Rio Grande do Sul? Algumas teorias eu tenho, mas assim, eu vejo que tem muitos pilotos super competitivos no Rio Grande do Sul. A gente tem 4 autódromos no Rio Grande do Sul. Eu acho que é o estado que mais tem autódromo. Então, é um grande berço assim, de bons pilotos. Mas muitas vezes eu vejo que quando a gente começa a falar de Stock Car e os valores começam a aumentar muito, normalmente a gauchada aqui vai dizer que as empresas lá é tudo empresa de São Paulo e coisa. Normalmente o pessoal acaba botando um pouco a culpa nas
talvez algumas megas empresas em São Paulo, ou ter muitas, não sei exatamente assim, né? Mas eu acredito que isso vem mudando, né? Vem mudando nos últimos tempos aí, até porque hoje a gente está muito mais conectado, então não tem mais muito essa coisa de vou ter que ir até São Paulo fazer uma reunião, alguma coisa assim. Então, eu acho que a tendência disso é que a gente comece a ver mais pilotos gaúchos aí no grid, competindo aí num alto nível. Você está andando de AJR na Endurance esse ano, né? É o carro de corrida mais rápido no Brasil, é um carro feito aí pela Moro, no Rio Grande do Sul, né? É um orgulho aí, já que a gente está falando, deu uma porradinha no automobilismo gaúcho, vamos dar uma amaciada agora. Mas fala um pouco para nós esse carro aí, esse carro apareceu já no acelerado, o Gerson deu uma voltinha, eu nunca guiei, mas é um carro que vira o que em Interlagos? Interlagos eu consegui virar 1,26 com ele. 1,26 e 8, acho que foi a volta. Bem rápido, né? Se a gente for falar, colocou 12 segundos. Muito, muito mais rápido. Ele colocou 12 segundos na Stock Car agora, da última corrida que teve. Então, é realmente um troço muito louco. E o que eu acho mais legal é o carro ser feito no Rio Grande do Sul, em Cachoeirinha, pelo Juliano Moro, que é um cara que eu vi correr na Stock Car, sempre guiou muito, né? E fez um carro dele, né? Ele já fez vários. Esse AJR é talvez o quarto, quinto que ele já fez. O pai dele também, Ademar Moro, lá na Metal Moro, eu guiei muitos carros que eles produziram. E é impressionante, porque está mostrando que tem café no bule aí para brincar com carros que vêm de fora e não conseguem acompanhar, e realmente é muito rápido. Esse é um que eu andei com 640 cavalos lá, entrei na reta do Velopark, acelerei, minha mandíbula, assim, ó, ela grudou de um jeito, sabe? Que eu andando, colocando as marchas, não conseguia me soltar, assim, de tão potência. Qual é a Ele é muito leve também, então é muito rápido. Hoje tem um V8, ele é um motor de um Camaro V8, só que bem preparado, né? Completamente diferente para ter tanta cavalaria aí. Então, é mais ou menos essa base do motor, né? Um V8. A maioria dos carros estão indo para o V8 porque os quatro cilindros turbo, que estava se usando muito antigamente, começaram a quebrar muito para acompanhar os V8. E o V8 tinha mais confiabilidade. Então, a maior parte do grid agora é V8. Mas é um carro que é muito diferente andar, assim, porque ele tem muito downforce. É legal demais, vale muito a pena. É um chassi tubular. Um chassi tubular, exato. O Juliano mesmo que fez esse projeto. Teve também empresas da Europa que trabalharam no projeto aerodinâmico do carro. Então, não é uma coisa simples de ser feita. Qualquer mudançazinha, qualquer alerta que a gente coloca no carro, o piloto consegue sentir a diferença que dá, porque realmente a aerodinâmica é diferente dos carros de turismo, né? Então, hoje a gente está usando freio de cerâmica, a gente já chegou a usar freio de carbono, só que o custo é um pouco alto, apesar de não ter tanta manutenção, o freio dura muito mais. Agora a gente partiu para de cerâmica para não ir para um de ferro, né? Então, a gente está tendo aí alguns problemas de freio, mas a coisa toda hora está evoluindo, né? Mas a gente pode dizer, praticamente é um LMP2 brasileiro em termos de desempenho, né? Se você trouxer um P2 aí que corre em Le Mans para Interlagos, acho que vai virar parecido, né? Eu acho que está entre um LMP2 e um LMP3. Tá ali no meio, assim, pelo que é a conta que a gente faz, assim, né? E na Stock Car esse ano você teve a chance de fazer uma primeira etapa ali com a KTF? É algo que você ainda está perseguindo ou nesse ano de pandemia a situação está um pouco mais complicada para levantar patrocínio? A situação está difícil. A Stock Car ela tem um custo muito alto, né? As equipes já têm um custo alto, além de ter uma mão de obra cara, então acaba a coisa ficando um pouco difícil de acessar, mas eu consegui ter essa oportunidade que deu certo, né? Consegui ganhar um full push, consegui ganhar a melhor ultrapassagem, cheguei em 10º, larguei em primeiro,
foi legal ver o trabalho de uma equipe que está investindo muito em estrutura, o pessoal da engenharia com muitas planilhas, planilha para tudo, é tudo bem, muito organizado para que a gente consiga evoluir, né? Não deu para continuar, enfim, por questões de patrocínio e tudo mais. Eu estava, na verdade, substituindo o Vitor Batista, que tinha ficado com um probleminha no patrocinador dele. Mas vamos ver, eu estou aí na reserva, né? Nessa época de pandemia, ainda mais, né? Eu tô lá, sempre lá, porque uma hora dessa, se pintar um banco, eu me atiro para dentro. Nesse momento, você é o Huckenberg da Stock, você é o super sub, né? Qualquer vaga que aparecer em qualquer lugar, aí eu tenho um carinho especial pela KTF, porque é uma equipe que eu comecei a ver. Logo que eu cheguei em São Paulo, comecei a correr um pouquinho de Pro 500, é uma equipe que, em última análise, ela veio do kart, né? Foi galgando cada etapa, o Enzo Bortoleto lá, é uma galera que ama muito o automobilismo, que vive mesmo, que gosta, entende, e a gente sabe o quão difícil né? Você pega aí na Stock Car, nomes como o Andreas Mateis, o Meinha, são nomes que estão estabelecidos. Agora, depois, no segundo momento, a Full Time, lá do Manual, também chegou num patamar parecido, mas são nomes que estão estabelecidos há muito tempo, né? É muito difícil competir com esses caras. É muito difícil. A primeira vez que eu cheguei na Stock Car, meu primeiro ano, 2013, eu estava correndo numa equipe que já ganhava campeonato de Stock Light, mas estava primeiro ano de Stock Car principal. Não, foi a Gramacho. Foi com o Gramacho. E foi muito difícil a gente trabalhar, tanto porque eu tomei um choque do nível dos pilotos, por mais que eu já tivesse bons resultados, e a equipe também sentiu muito. Então, assim, na primeira corrida a gente ficou em 28º, eu classifiquei em Interlagos, 28º. E meus amigos me ligando, cara, o que houve aí? O que deu no carro? E eu disse, cara, o que houve é que o bagulho é muito mais difícil do que nós imaginávamos. O que houve é que tinha 27 mais rápido hoje, né? Às vezes é isso. Meu, era assim. E, tipo, eu não estava insatisfeito com a nossa classificação, que a gente tomou 1 segundo e 2 da pole. A gente, nos treinos, estava tomando muito mais. A gente conseguiu evoluir muito o carro, eu na guiada e tudo. E isso foi uma coisa interessante. Mas, ao mesmo tempo que a Stock é tão difícil, ela valoriza as equipes, elas sabem o que está acontecendo lá, sabem o que o piloto está fazendo, por mais que às vezes ele não esteja disputando vitórias. Em Cascavel, nesse mesmo ano, no primeiro ano, eu larguei em 7º, classifiquei em 7º. E, para mim, o top 10 foi uma surpresa. E eu recebi, assim, mais parabéns do que quando eu fui campeão da Mini, assim. Sim. De tanto que os caras, isso que tu fez agora foi difícil. Foi lá e botou um carro em 7º, poucas etapas, primeiro ano. Então, a Stock um negócio complicado lá. A gente é fã demais, né, da Stock, é um orgulho para nós, a categoria que quando eu era criança não existia uma categoria desse nível no Brasil. A própria Stock Car da época era uma categoria muito menos profissional do que é hoje. Você foi o grande desenvolvedor aí desse carro novo da Stock para esse ano, que incorpora peças do monobloco dos carros de rua, né, do Corolla e do Cruze. O que mudou principalmente, né? A gente vê que o carro está um pouco mais pesado, as freadas estão um pouco mais longas, mas assim, acho que essa questão de performance, o carro perde 1, 2 segundos de tempo de volta, o olho nu, quem está olhando de fora, não muda nada. Acho que o importante é o que ele muda na questão das disputas, né? Parece que está mais legal. Eu tenho certeza que as disputas vão ficar mais legais, porque o espaço da freada que o piloto precisa usar ficou maior. A gente com mais peso, com algumas diferenças ali, que o peso, não só mais peso, mas o peso também foi para cima. Então, a gente levanta o centro de gravidade do carro, deixa ele mais alto, o que torna um pouquinho mais difícil ali tu aproximar rápido em uma curva. E daí, isso faz com que a gente tenha mais ultrapassagem. Porque imagina antes, quando a gente freava quase na placa dos 70 lá no S do Senna em Interlagos. Pô, tu não tem como ir lá e frear na placa dos 50. Né? É muito dentro daí, já é dentro da curva. Claro, não dá. Só que agora, se tu freia no 100 lá e o cara vai dar uma tentada, vai frear no 80 para tentar se virar. É mais tempo para tu se virar. Então, acaba que tu pode, às vezes, se atirar um pouco mais, tentar alguma ultrapassagem mais na freada em si. Mas
a grande dificuldade para mim do carro que eu sinto é que essas transferências de peso ficaram um pouco mais acentuadas do que era antes. Então, quando o carro começa a balançar, tu muitas vezes não consegue ter um feeling, um controle tão grande para onde ele vai ir, para onde vai ser essa balançada. Então, acaba que tu precisa ou guiar no limitaço, realmente trabalhando no volante ali, picando, que é o que todo mundo faz, sabe? Indo de um lado para outro. Fica bonito de ver de fora, né? Fica bonito de ver de fora, ou dá uma diminuída que daí ninguém dá, né? Ninguém fica um pouquinho mais lento para não aparecer. Mas é mais ou menos isso aí. Eu gostei bastante do resultado e acredito que estamos no caminho certo aí na Stock. Legal demais, Vitor. Esperamos aí você no grid de volta. Aí estamos chegando no limite de 1 hora aqui do IGTV. Para quem se interessou em aprofundar mais aí a parte de técnicas de pilotagem, aí faça aí o seu jabá, onde é que a galera te encontra. Pô, meu Instagram é @VitorGens. Eu atualmente tenho um curso de pilotagem, um método de treinamento online. Então, hoje os pilotos podem ter as experiências, passar por vivências que eu já passei, que pilotos que eu trabalhei como coach já passaram, sem ir para a pista e sem ter que errar para aprender com o erro. Que no automobilismo a gente sabe que errar normalmente custa muito caro. Não é barato. Então, a ideia foi essa, resumir 22 anos de experiência nas pistas em mais de 70 aulas, então, bem diretas, rápidas, curtinhas, e até agora o pessoal está dando um feedback muito legal mesmo, e agradeço aí para todo mundo que já está acompanhando e está mandando as mensagens dizendo que as coisas estão funcionando na pista. Eu vejo que muitos pilotos que eu trabalhei cometem os mesmos erros. Por isso que eu disse, cara, dá para fazer. Se eu achasse que não, era só presencial mesmo que vai funcionar, eu nem teria feito. Mas eu percebi que os erros se repetem. Eu posso trabalhar de um jeito que o cara vai estudar em casa, ter a teoria para depois aplicar a prática. Que nem o tal do médico do coração, né? Tu vai abrir lá com o médico do coração que só tem a prática, não tem nada de teoria, não estudou, não vai, né? Só que, ao mesmo tempo, tu vai abrir lá o coração com o cara que só tem a teoria, também não. Os dois se complementam, mas a gente precisa entender as coisas, claro, de maneira prática, com exemplos, para conseguir evoluir bem aí. Legal demais, até amarrando com o nosso papo lá desde o início, eu acho que você poder se munir, você que eu digo o aluno aí, de ferramentas teóricas, você chega na pista já muito mais tranquilo e, consequentemente, mais confiante, né? E isso é a base do trabalho para você manter essa confiança e ir evoluindo ao longo do final de semana, né? Com certeza. Se der tempo, eu vou falar uma coisa da comunicação, que é uma história que eu poucas vezes contei. Nunca contei, acho que na internet. Exclusiva. Uma vez o Rubinho, nós estávamos em Tarumã, e ele vinha atrás de mim assim, ó, para passar, né? Com um carro mais rápido, nós disputando o bagagésimo não sei o quê. Porque eu estava com um carro lentinho lá, nós andando lá atrás. E eu disputei o Mundial com ele, assim. Porque quando tu vê o Rubinho, cara, Rubinho, eu vou disputar agora. E isso é um grande problema até, né? Eu passo isso também quando eu vou correr de kart com meus amigos. E quando a gente saiu, aí entra o lance da comunicação. O Rubinho chegou, olhou para mim e disse assim, cara, legal a disputa ali, pô, andamos bem, né? Mas a corrida foi embora, né? A corrida a gente ficou brigando ali e os caras se mandaram, né? E eu pensei assim, caralho, que vergonha, sabe? Não precisava, era só deixar ele passar que nós ia estar numa corrida muito mais lá na frente, a gente ficou em outra corrida, assim. Então, é muito legal disputar com ele. Uma vez também deu uma encostada em mim, ele chegou e disse assim, então deu uma saída de frente lá, eu te empurrei para fora, eu tentando passar ele por fora na 1 de Tarumã, e ele me deu uma encostadinha, mas depois ele veio lá no box, conversou. Então, essas coisas aí, para mim, o Rubinho é um exemplo assim daquele cara que consegue ter um bom relacionamento com todo mundo, e aprendi muito com ele. Então, algumas das comunicações lá, com certeza, eu devo a ele, que eu aprendi com ele. Pô, que demais. Obrigado aí por esse bastidor. Sigam lá, @VitorGens, né? GENZ, altamente recomendado. E de lá você vai encontrar todas as informações necessárias.
Copia o link aí onde você ouviu o Cássio Cortes Show, compartilhe com os amigos, baixa o aplicativo Orelo, O-R-E-L-O, ouça o Cássio Cortes Show por lá, porque é uma plataforma que remunera os criadores de podcast. Olha só, que legal demais. Valeu demais, né?